A gente está recebendo aqui no estúdio o engenheiro e pós-doutor em Ciências Aquáticas, Emerson Soares, que gentilmente está conosco aqui para falar um pouquinho mais dessa situação. Professor, um grande abraço. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. As imagens, cada vez que a gente vê mais essas imagens, a gente fica mais impressionado, mais triste com o que está acontecendo lá. Você faz parte de um grupo, né, de pesquisadores, de professores, engenheiros, que estão observando esse comportamento desses óleos, dessas manchas, em todo o Nordeste. O que é que a gente tem de concreto até agora em relação ao impacto disso para a natureza, lógico, obviamente para o turismo também, mas nesse momento para a natureza? Então, boa noite. O primeiro que a gente sabe é que essa mancha, ela se originou na corrente sul-equatorial. Essa corrente é uma corrente que vem em direção anti-horário e chega aqui na costa nordeste, divide em duas. A corrente das Guianas e a corrente do Brasil. Parte dessa mancha veio por essa corrente e é lançada nas praias do litoral, ali onde tem Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, e a outra parte aqui para norte, né? Isso, mais a norte, e a outra parte aqui descendo entre Paraíba e Bahia. O que é que nós sabemos então? É um petróleo de origem ainda desconhecida, assim, de onde veio essa mancha, né? A origem. Estima-se que um raio mais ou menos de 500 quilômetros a 1.000 quilômetros da costa do Brasil, nessa corrente sul-equatorial. E é na proximidade, desculpe só interromper, é na proximidade entre Alagoas e Pernambuco, é mais ou menos nessa linha até para... É um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo do Equador, da linha do Equador, um pouquinho mais acima ali, próximo ao Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, vem dessa linha de 1.000 quilômetros a 500 quilômetros da costa, descendo essa corrente. Segundo, não é um óleo de características brasileiras, né? Atribui-se, por algumas análises que foram feitas, a origem do óleo à Venezuela, no caso. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: se esse óleo é venezuelano, como ele chegou aqui na região? Provavelmente, num transbordo de uma embarcação para outra, deu algo errado, ou um naufrágio não foi comunicado. Como essas embarcações não têm rastreabilidade, são chamados piratas, né? Justamente, fica difícil de localizar de onde realmente vem a mancha. Agora, uma vez que essa mancha vem e se aproxima da costa nordeste, nós temos o problema dos corais, da fauna aquática que foi atingida e o mangue. O que a gente tem que se preocupar agora? Tanto os corais como o mangue são regiões berçário de espécies costeiras. Isso. É ali onde mais ou menos 70% das espécies se reproduzem. E o impacto que essa mancha traz, porque ela tem produtos contaminantes que têm grandes efeitos mutagênicos e cancerígenos. No futuro, a longo prazo também. Justamente. E ela vai atingir também, vai matar um plâncton daquela região que ela atingiu. O que é o plâncton? São as larvas de organismos aquáticos que estão ali na região superficial, na coluna d'água. Onde ela atinge, ela vai matar. E esse plâncton também, nos corais, os corais também eles se reproduzem, então também danifica os corais. Além de danificar os corais quando ele chega, também impede a reprodução dos corais e mata novos corais, assim como peixes e crustáceos. Nesse primeiro momento a gente consegue ver, são flagrantes de animais maiores, como por exemplo tartarugas e golfinhos, porque normalmente eles precisam respirar, sobem e encontram já o óleo ali na superfície. Mas até atingir esses animais maiores, outros animais menores que estão ali naquela região também já foram atingidos, né, professor? Já foram atingidos, inclusive esses animais são fonte de alimento para animais maiores e de repente do contato desse animal com esse óleo, ele vai acumular isso. E o animal que se alimenta dele também acumula. E é difícil de eliminar. Um outro problema é o seguinte: eu soube agora há pouco, por colegas, que eles estão tentando fazer uma linha de proteção com embarcações, com um apetrecho de pesca que tem umas esponjas para reter esse óleo antes de chegar nos corais. Infelizmente, nas imagens que a gente tem mais recentes, uma parte dessa mancha já chegou. Mas o problema vai chegar novas manchas? Vão chegar novas manchas? Essa é a grande dúvida, porque no momento que a gente não tem imagens ainda tão claras de sensoramento remoto, a gente não sabe estimar o tamanho dessa mancha e se a mancha ainda vai chegar. O que está acontecendo é sim, de forma pontual, algumas praias da APA Costa dos Corais vêm sendo atingidas. né? A gente teve casos em Ipioca 2 dias atrás, Japaratinga, já Maragogi, o litoral sul já diminuiu um pouco, mas isso não é impeditivo que novas manchas cheguem, né? É isso que a gente ainda tem, essa confusão gera porque as informações que nós temos ainda são pulverizadas. Entendi.
É mais ou menos por aí. Nós temos já as imagens, inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar essas imagens, professor, inclusive, que mostram uma imagem aérea de um coral. A gente, inclusive, eu já fiz algumas matérias sobre a APA Costa dos Corais, que não começa, né, não é só ali entre Japaratinga e Maragogi, mas abrange também municípios ao sul de Pernambuco e até aqui em Maceió, né, até na região de Ipioca. Então, são mais de 10 municípios abrangidos aí pela APA. Correto. Né? E aí você tem, como o senhor falou, o berçário de animais tão importantes, né? Justamente. Por exemplo, Porto de Pedras, o peixe-boi também, que é no mangue. Nós temos áreas de peixe-boi, nós temos áreas de corais, que são áreas de... boa parte das espécies se reproduzem ali e se alimentam naquela região, e a área de manguezal também, que é uma área de reprodução de espécies costeiras. Por isso são berçários. São regiões filtradoras, mas também regiões de berçários de espécies. Essa é a nossa preocupação. Além de uma coisa, por exemplo, a foz dos rios, geralmente também... se a gente pegar o Rio São Francisco, que há uns dias atrás nós tivemos chegou próximo, a 150 metros, o Rio São Francisco, ali naquela região, é um dos maiores bancos de pesca de camarão do Brasil. Então, atinge tanto a questão da fauna, a questão ambiental, mas também a questão econômica, né? Então, por isso a preocupação maior. Agora, professor, sobre o óleo chegando aos corais, né? A gente pode ver que a maioria desses óleos que estão aparecendo, eles estão, de certa forma, boiando, são pesados, são densos, né? E aí, ele em contato com o coral. Inclusive, eu tenho imagens que eu fiz uma matéria do Pajuçara Alto, exatamente mergulhando aí na APA Costa dos Corais, entre Alagoas e Pernambuco. A gente pode ver aí algumas imagens da região e tem algumas imagens aquáticas, né? Aí é um banco de corais, né, professor? Correto. Esse óleo, por enquanto, ele está em cima, ele está boiando. A partir do momento que, por exemplo, há a maré baixa, ele se impregna e fica ali realmente fixado? Esse óleo ele tem uma consistência um pouco mais densa do que o óleo normal, o óleo brasileiro. Isso também faz com que, além das propriedades químicas que foram identificadas pelos laboratórios de universidades que atestaram que o óleo não é brasileiro, também se mostrou a densidade desse óleo. Esse óleo ele é um pouco mais denso do que o óleo brasileiro. Certo. Então ele adentra um pouco na camada superfície. Ele não fica tão na superfície. Ele desce, baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. E conforme vai passando o tempo desse óleo na água, as reações químicas vai fazendo com que ele fique mais petrificado. Ele vai se encrustando na área. E aí vai matando os corais também. A gente tem uma imagem de uma manta, inclusive hoje foi colocada já na área de Peroba, e muitas pessoas ajudando para retirar, né? Essa manta, de certa forma, ela absorve, porque ela é muito pesada, não é, professor? A gente tem tecnologia, é bom frisar isso aí. Certo. Nós temos tecnologias, a Petrobras inclusive tem um plano de contingenciamento que detém de equipamentos e tecnologias para evitar que a mancha se alastre ou que desastre como esse seja contido. Antes mesmo de chegar ao litoral. Antes mesmo, inclusive detergentes que podem ser utilizados. Certo. O problema é que, como você não sabe a origem dessa mancha e não sabe de onde ela está vindo, como você atacar o problema na origem? No escuro, né? Você necessita de imagens de satélite com alta resolução, com espectros ultravisíveis, porque essa mancha, esse óleo, ele adentra um pouco, é um pouco mais denso, e ele vai mais baixo da coluna d'água, então por isso dificulta um pouco a rastreabilidade desse óleo. Além do que, as correntes aqui são fortes. Essas correntes, uma vez que elas chegam até a região nordeste, você também tem outras correntes que giram em sentido anti-horário e algumas também que giram em sentido contrário, subindo do sul ao norte, como a corrente das Malvinas. Isso, inclusive, fez com que esse óleo não chegasse mais ao sul, depois da Bahia, e ficasse mais retido nessa região nordeste. Porque uma empurra para baixo, outra corrente empurra para cima. E essa corrente do Brasil, por ela ser muito forte, e a gente fica difícil, tanto pela densidade do óleo e da viscosidade, como também pela corrente também, de você monitorar de onde está vindo. Esse é o grande problema. Professor, e outra questão também, que a gente vai trazer também, levanta a preocupação, por exemplo, o contato das pessoas com o óleo, né? A gente está falando aqui dos animais, de toda a fauna, né? da região, a flora também atingida, mas o contato do ser humano com esse óleo, não se tem ainda informação do que se pode acarretar, no caso, para a saúde, ou até mesmo o consumo de produtos de animais que tenham contato com esse óleo? Sim, existem artigos científicos, já bem estudado, né, a questão da composição do óleo. O que nós sabemos é que esse óleo ele tem propriedades
cancerígenas, né? E se você tiver em grande contato com esse produto, claro, você pode ter problemas mais à frente. O consumo do animal corre o risco seguinte: você tem distúrbios gastrointestinais, você tem desde também problemas com a pele, mas também o mais preocupante nesse momento é você evitar de estar mexendo com esse produto. Como a gente sabe, ele é hidrocarboneto, ele tem composições químicas que são fortes, tem toluenos, xilenos, então são cancerígenos, são mutagênicos, mexem com o DNA das células, inclusive, e é você evitar, né? E o consumo do produto também, claro. Nós não queremos alarmar e dizer que você tem que parar de comer peixe. Não, não é assim. Você tem que ter o cuidado de saber se aquele alimento está vindo proveniente de algum ambiente que tenha contaminação. Porque a gente tem que saber também que muitos peixes que são consumidos aqui na região, eles não vêm da área costeira, vêm de região mais mar aberto. Mas saber que se naquela região você tem uma área contaminada, você deve evitar por um tempo de consumir aquele produto, já que ele tem contato com substâncias que são perigosas e que traz dano à saúde do ser humano, além da fauna, né? É verdade. A gente tem imagens agora, inclusive essa que o senhor tinha falado, sobre a imagem no óleo nos corais entre Pernambuco e Alagoas, né? A gente tem imagens aéreas, que são imagens daqui da região, é isso, produção? A gente tem imagens... essa imagem aí... O senhor mandou essas imagens, né? Essa imagem é de um colega nosso, João Tiago, que fez com drone na região de Japaratinga. Japaratinga. Isso, foi feita ontem, se não me engano, e mostra a extensão... Todos esses pontos pretos aí são óleo. Petróleo, né? É óleo. É verdade, é isso aí. E aí a gente pode ver essa preocupação exatamente de... Sabe uma coisa? Sabe daqui, interrompendo? Se a gente observar até esse óleo na areia, além dele ser danoso para o turismo e para as pessoas também que caminham, né? Existem uns animais também que vivem nessa região, né? E caranguejo, tem a parte de ciris, né, etc. Então, a gente está vendo aqui também, professor. Pois é. Então, isso aqui a gente observa que vai trazer dano, inclusive, não só para a fauna que está diretamente ligada à água lá, a parte aquática, mas também a meiofauna. Caranguejos, né? E a meiofauna, né? Tem a meiofauna que vive incrustada nesse ambiente de areia, que vai também prejudicar e vai matar também esses organismos que são importantes para o ecossistema também, né? Costeiro. A gente tem a imagem também na sequência exatamente do coral, né? Do coral que é entre Alagoas e Pernambuco, a praia de Peroba, já também pertinho de São José da Coroa Grande. É tudo muito próximo entre Alagoas e Pernambuco, por isso que a identificação... Agora, que impressiona, professor, essa imagem, porque a gente vê uma dimensão enorme. Tudo isso aqui é coral. Correto. Né? Tudo isso aqui é coral e esse óleo todo em cima. Aqui a gente não consegue ver realmente se ele já está sendo fixado. Pela sua experiência, que já começa a ficar fixado nessa parte do coral, ou ele ainda está boiando, vamos dizer assim? Ele tá fixo, né, na região. Aí é uma área, inclusive, que você pode até tentar tirar esse produto daí da área. Vai ter um dano aqui a esse coral, claro. A embarcação pode chegar próximo, mas aí já faz o dano. Agora o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: isso aqui, se a gente tivesse localizado essa mancha um pouco antes de chegar aqui, seria mais fácil de tratar o problema, né? Como eu te disse, existe já um grupo de pesquisadores que estão trabalhando com a questão de reter essas manchas um pouco antes de chegar nesses corais, porque chegou nesse coral aqui e há uma previsão, na verdade, de chegar novas manchas. A gente não pode dizer que não vai acontecer de novo. Então, eles já estão trabalhando numa operação de guerra, que eles chamaram, que é justamente frear essa mancha antes de chegar no coral. Consta de 3 embarcações que trabalham em conjunto com uma rede. Porque nessa região aí o dano já está praticamente irreversível, nesse coral. Pelo menos nesse ponto aí, né? Nesse ponto aí. É realmente impressionante essa imagem, né? E que preocupa todos nós. Nós temos uma APA, Costa dos Corais, que é uma área de proteção ambiental, ou seja, até a questão de pesca, de mergulho, de turismo, tudo é controlado justamente para a gente manter essa região aí viva por conta exatamente da importância dela no ecossistema de toda essa região. É um plano de manejo que nós temos ali, né, que rege toda a questão de pesca, de turismo, onde pode ser visitado ou não. Então, realmente, é uma área protegida e dá pena porque é uma região também que é habitat de muitas espécies, inclusive a gente falou do peixe-boi, né, mas tem uma série de outras espécies também, inclusive espécies que muitas vezes são endêmicas da região, ou seja, só tem naquela área ali, né? Então, há um cuidado, a gente tem que se preocupar realmente e nesse ponto que chegou, ainda tem condições de você
fazer um cerco nessa mancha e tentar retirá-lo. Para minimizar um pouco mais. Minimizar, mais, mas vai ter um dano sim ao coral. Eu queria, né? só, produção, se a gente pudesse colocar de novo aquelas imagens embaixo d'água, só para a gente mostrar mais uma vez o ambiente saudável, né, e esse como que está agora. E ainda falando sobre o mangue, professor, se esse petróleo, né, entrar exatamente naquela região de mangue ali, de Porto de Pedras, né, tem o rio Tatuamunha, por exemplo, né, que tem um encontro com o mar, né, esse dano passa a ser muito prejudicial também àquela região do mangue, né? Claro, porque o mangue é, como eu digo, o mangue é uma das regiões mais importantes que nós... Esse daí é o coral por baixo, isso aí é uma área limpa. Correto. Inclusive foi um mergulho que nós fizemos numa matéria do Pajuçara. Olha aí, a diversidade de espécies. Em Carneiros, né, que é no litoral sul de Pernambuco. Nós vemos esponjas, vemos alguns uma diversidade, né? É, uma diversidade grande e com certeza essa mancha vai causar um grande dano nesses ambientes aí. É uma pena e a gente só vai sentir esses efeitos não imediato, mas a médio prazo. É médio e longo prazo. Estava concluindo só em relação ao mangue. Ao mangue, sim. O mangue, a gente sabe, o mangue é uma das regiões mais importantes dos ecossistemas, né? A gente, pelo menos marinhos. Então a gente tem ali o mangue, ele é uma região que frequenta espécies de água doce para reproduzir, espécies eurealinas, que são aquelas espécies que vivem entre água doce e água salgada, e espécies marinhas costeiras. Elas se reproduzem ali, são ambientes que têm oferta de alimento muito grande, que tem oferta, a gente chama plâncton geral, fitoplâncton, zooplâncton, são micro-organismos, e é um banco de alimentação e é um banco de filtragem também, porque o próprio mangue ele filtra a matéria orgânica, ele trabalha com matéria orgânica ali, ele filtra os compostos químicos, né? O gás carbônico também, né? Ele trabalha justamente, então esse óleo, claro, com as propriedades poluentes que ele tem e a consistência e também a composição química dele vem afetar e esperamos que não chegue a danificar tanto, prejudicando a todo o ecossistema que está ali. Só para a gente terminar, professor, a gente também tem imagens do Instituto Biota, que divulgou ontem, imagens feitas à noite, já em Maragogi, nessas manchas de óleo. A grande mancha chegou à praia de Maragogi, conhecida internacionalmente, né, o nosso Caribe brasileiro. Voluntários aparecem no vídeo aí tentando recolher o petróleo cru, né, e a gente pode ver, inclusive, que eles estavam tentando colocar até dentro de um barril. A Marinha do Brasil informou que avistou e recolheu e coletou amostras de um tambor de 200 litros de óleo ontem nas proximidades de Ponta de Tabatinga, a mais de 7 quilômetros da costa, ao norte de Natal também, no Rio Grande do Norte. Só ressaltar que a gente já, notícias do Ceará também, que a gente acompanha, Sergipe, Alagoas, já foram contabilizadas cerca de 45 tartarugas mortas. Nós temos também mais de 200 toneladas recolhidas de óleo, né, nas praias. Claro, não sabemos a extensão do dano ainda, vamos saber depois com monitoramento. Por isso que é necessário que nós tenhamos um programa de monitoramento realmente que tenha esse contato direto para que a gente tenha dados consistentes para poder subsidiar as informações e as políticas públicas na região. Só para a gente encerrar, professor, a Marinha do Brasil informou que avistou hoje, recolheu e também coletou amostras de um tambor de 200 litros de óleo ontem nas proximidades da Ponta de Tabatinga. Agora sim a gente vai mostrar a imagem. A mais de 7 quilômetros da costa ao norte do Rio Grande do Norte, lá de Natal. O objeto foi encontrado, esse objeto aí, durante a inspeção naval e monitoramento das manchas. O barril vermelho estava flutuando na superfície e depois do recolhimento ficou constatado que o tambor estava fechado e com líquido dentro, mas sem vazamento. Uma amostra do líquido será encaminhada para o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Aí pode ser um outro caso, também de repente alguma coisa em relação a esse vazamento, a esse navio. Veja só. A Universidade Federal de Sergipe fez análise de tonéis semelhantes a esse que passou agora. Que tinha uma marca da Shell, não é isso? Não. Justamente. E o que eles comprovaram que era óleo também similar ao da Venezuela, que era similar também ao que estava sendo encontrado nas praias. São hipóteses também, né? Estão sendo estudados, mas existe sim similaridades com óleo. Agora a gente não pode chegar a atribuir, dizer que isso aí é de empresa A ou B. Por quê? Porque como a gente sabe que os navios são piratas, muitas vezes... Utilizam, né? Se realmente a tragédia acontecer num transbordo de petróleo de um barco para outro, do navio para outro, e houve esse problema, esses navios, eles reutilizam esses tonéis. E a gente não pode comprovar isso ainda, né? São todos irregulares. Essa é a grande dúvida que a gente tem. É verdade, infelizmente. Mas talvez seja a ideia mais plausível até o momento que a gente tem. Um naufrágio pode ter acontecido. Ou um naufrágio ou esse transporte, porque a Venezuela está com embargos econômicos em vários países do mundo, como os Estados Unidos, né? Você sabe qual o custo de uma embarcação dessa para poder fazer atracar e abastecer durante um dia? É $30 mil.
Então, com esse embargo que tem a Venezuela, uma hipótese de estudos, esses barcos eles deslocam até alto mar e fora da linha da zona econômica exclusiva, que aqui do Brasil são 200 milhas náuticas, eles estão em mar aberto e ali eles fazem um transbordo do óleo para embarcações piratas. De repente, o mau tempo pode ter prejudicado. Pode ser, né? É uma possibilidade grande também. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente agradece bastante porque a gente consegue levar ao público um pouco mais do problema que isso está causando e vai continuar causando, infelizmente, por um bom tempo no nosso meio ambiente. Estamos à disposição aqui. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelos esclarecimentos.